Oi, 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 almas lúcidas, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre os 10 sinais de que você precisa de terapia, porque isso é uma dúvida muito comum. As pessoas não sabem quando elas devem procurar um médico, quando eles devem procurar um terapeuta holístico. Então, vamos falar sobre isso aqui. Um ponto assim muito importante para levantar desses 10 é: quando você se sente muito isolado, você não tem vontade de conversar com ninguém, você quer ficar mais na sua, mais introspectivo, e não tem nenhum problema nisso. Tem momentos que a gente precisa mesmo ser mais introspectivo. Mas quando você perde o interesse de estar com outras pessoas, seja sua família, amigos, namorado, esposa, etc., esse é um indício, sim, de que tá na hora de procurar uma terapia. Porque você perdeu esse contato com o convívio social. Outra coisa que também a gente pode falar aqui é quando você percebe que as suas emoções estão ficando cada vez mais intensas. A raiva, o ódio, quando você se estressa com facilidade, quando qualquer coisinha você já fica ansioso, você já fica mal-humorado, isso também é um sinal de que algo não está bem, de que você precisa olhar para isso. E às vezes pode ser um ponto cego nosso. Então, a gente se conectar, a gente ter na nossa frente um profissional que entenda essa dor e que olhe pra gente e ajude a enxergar o nosso ponto cego, é muito importante isso. Outra coisa é quando a gente passa por processos de luto, quando alguém que a gente ama muito morre, quando a gente termina um relacionamento, quando a gente sai de uma carreira que a gente gostava muito, às vezes a gente não teve escolha, processos de demissão, todos esses podem ser considerados como processos de luto. Então, esse é um processo também muito delicado, porque muitas pessoas elas não sabem lidar com as perdas também de bens materiais, quando as pessoas não sabem lidar com isso, lidam com o dinheiro de forma muito apegada, ou lidam com o dinheiro de uma forma descontrolada. Então, isso precisa ser olhado, porque é um desequilíbrio. Então, isso também é um sinal de que a pessoa precisa procurar um terapeuta. Outra coisa que dá pra gente falar aqui também é quando a gente tá passando por alterações na fome e no nosso sono. Quando isso tá gerando insônia, muito tempo, quando a gente tá comendo compulsivamente, às vezes sem a razão aparente, quando a gente tá lá alimentando um padrão, comendo por comer, não porque está com fome, mas comendo porque a gente tá às vezes com uma carência por trás, uma frustração, então a gente tá comendo para ter prazer, já que a gente tá sem prazer, a gente tá se sentindo frustrado, estressado. A comida seria uma recompensa. Então isso também é um indício que a gente pode precisar procurar uma terapia. Então é bom a gente se atentar e saber desses indícios para que a gente haja no momento certo, para que não venha a ter desequilíbrios maiores no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, também na nossa parte energética ou espiritual. Porque aqui o meu papel é sempre falar de todas as vertentes do ser humano, de todos os campos, porque esse é o papel do terapeuta. Então aqui eu sempre vou trazer isso aqui para vocês. Outra situação muito importante que a gente precisa procurar um terapeuta é quando a gente passa por traumas. Traumas muito profundos. Traumas que estão lá enraizados na nossa infância, em vidas passadas. Coisas que às vezes a gente nem imagina que é um trauma, mas que gerou uma dor tão profunda na nossa alma que não tem como não olhar para aquilo e tratar. Então, vamos nos atentar sempre aos sinais, tá? Outra coisa,
quando a gente está com algum tipo de vício, seja ele qual for, de comida, de bebida, vício em trabalho, em drogas, é um indício que a gente precisa de um tratamento urgente, porque ali esse desequilíbrio ele já está instalado e ele precisa ser olhado, acolhido e respeitado. Ele precisa ser tratado com carinho. A gente precisa ir lá, olhar para isso de frente e tratar essa situação, para que ela não prejudique não só ainda mais a nossa vida, como de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Quando estamos com desequilíbrios físicos, problemas, seja na tireoide, problemas mentais, como depressão, ansiedade, problemas digestivos, câncer, também seria bom a gente fazer o tratamento médico em paralelo com a terapia holística, porque o tratamento médico ele limpa, ele trata apenas o corpo físico, ele não vai na causa exata, naquela dor. Então seria muito importante a gente ir lá, olhar para essa situação e tratar energeticamente e espiritualmente a causa, o padrão de comportamento, rastrear essa dor, limpá-la, em paralelo, junto fazendo os exames, tomando os remédios necessários e fazendo o tratamento com o médico. Então a gente trabalha em parceria com os profissionais da saúde para que a doença não piore e ela volte depois de algum tempo, porque isso é muito comum. Você tratou a doença e aquela mesma doença volta depois de alguns meses, depois de alguns anos. Por quê? Porque a causa não foi limpa. A causa, você não sabe, a causa é desconhecida para você. Porque quando a gente não tá consciente daquilo, aquilo volta a se repetir. E de forma mais intensa para que a gente olhe para aquilo. Então, é importante a gente se atentar para essas coisas também. Uma coisa muito importante, quando a gente tem dificuldade de se concentrar, quando a gente não consegue se concentrar no que está fazendo, nas nossas atividades, a gente não tem um foco específico, fica muito disperso, esquece as coisas, tem um desequilíbrio ali que precisa ser olhado. E isso pode ser um sinal que você precisa de terapia também. Então, olha só uma coisa que às vezes acontece muito com as pessoas e elas nem imaginam que isso é uma coisa que precisa de um tratamento especializado. Mas tá ali, aquela causa tá ali. Você tá vendo e as pessoas ao seu redor tá vendo. Mas muitas vezes a gente vê e não faz nada, não toma nenhuma atitude. Então, vamos também se atentar para esse fato. Quando você perde a graça, você não gosta mais das coisas que... Você até gosta, vai, de assistir um filme, de fazer coisas que você gostava, mas por algum motivo você perde o interesse naquilo. Aí tem também alguma coisa. E isso também já aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito intensamente de algo. Sempre. Se eu gosto de estudar algo, eu vou e estudo intensamente. Quando eu gosto de algo, eu gosto de verdade. Quando eu vi que eu não estava mais gostando de fazer algo, eu falei, tem alguma coisa aqui. E eu fui procurar ajuda sim, porque a gente sempre precisa procurar ajuda. Porque ali tá um ponto muito importante. Que por que será que eu não tô mais gostando daquilo que eu gostava tanto? Por que será? Tem uma causa ali que precisa ser olhada. Quando a gente também tem dificuldades para, como eu falei, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, a gente tem uma dificuldade para lidar com isso, é também um sinal de que tem algo errado. E quando a gente precisa quando você, às vezes não tem nenhuma causa aparente, mas você quer se tornar uma pessoa melhor, você quer estar ali com a sua melhor versão,
todos os dias, você quer estar radiante, quando você quer ser o melhor do que você foi ontem, porque você tá sempre com essa disposição de ser melhor, de estar melhor, estar equilibrado, você também pode procurar por um terapeuta holístico. Porque não é só quando a gente tem uma causa. É importante dizer que quando a gente não tem uma causa para tratar, é ainda melhor. Porque é um processo, também ajuda num processo de autoconhecimento. De coisas às vezes que estão guardadas, que a gente precisa conversar com aquilo, seja numa sessão de psicanálise, por exemplo, seja fazendo sessões de reiki para cuidar da energia do nosso corpo, seja fazendo uma radiestesia para ver se tem algum ponto ali que está bloqueada a energia. Isso tudo são ferramentas de autoconhecimento que nos ajudam também a entender sobre esses desequilíbrios que podem estar ali ou que não tem desequilíbrio nenhum, mas você quer se autoconhecer melhor. Então, esses foram os 10 sinais de que você precisa de terapia. Eu vejo você amanhã com mais um Minuto Lucidez. Um grande abraço.